Padrão de vida e qualidade de vida. A gente ouve tanto essas duas expressões que elas até parecem sinônimos, né? Mas será que são mesmo? Olha, entender a diferença entre esses dois conceitos pode mudar completamente a nossa percepção sobre o que é sucesso e felicidade. Vamos desvendar essa ideia? Para começar, vamos definir as coisas. O que é o tal do padrão de vida? Pensa na dimensão material, sabe? Aquilo que todo mundo vê. O carro na garagem, a casa, as viagens que aparecem nas redes sociais. É quase uma métrica de sucesso para muita gente, muito focada em ter, em possuir, em exibir. É a parte, digamos, de fora da equação. E do outro lado, a gente tem a qualidade de vida. Essa aqui já é uma medida bem mais interna. Não dá para contar em reais ou em número de posses. Tem a ver com como uma pessoa se sente. Envolve saúde, tempo com a família, tranquilidade, bem-estar. É sobre viver bem de verdade e não apenas ter um monte de coisas. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Os dois não são a mesma coisa. E mais do que isso, a busca obsessiva por um padrão de vida elevado pode, e isso é uma grande ironia, simplesmente destruir a qualidade de vida. Para ilustrar isso perfeitamente, tem uma pequena história que vale a pena conhecer. Vamos então conhecer duas figuras que, apesar de parecerem opostas, revelam muito sobre as nossas escolhas. De um lado, um executivo de sucesso, do outro, um simples pescador. Vamos dar uma olhada nessa comparação. De um lado, está o executivo. Padrão de vida, lá no alto. Salário gigante, carro importado, apartamento de luxo. Mas, e a consequência disso? Ele quase não vê a família, vive num estresse constante, precisa até de terapia. Agora, olha o pescador. Ele termina o trabalho antes do almoço e passa as tardes com a família, com os amigos. A vida dele é riquíssima em tempo e em relações humanas. A reflexão então se torna inevitável, né? Quem aqui tem a melhor qualidade de vida? O pescador talvez até quisesse o salário do executivo, mas dificilmente ele trocaria o seu tempo e a sua paz pela rotina do outro, uma vida que, no fundo, é de aparências e muito estresse. A distinção entre os dois conceitos fica óbvia. A história do executivo é o exemplo perfeito de uma armadilha psicológica que muita gente enfrenta, a chamada corrida dos ratos. Essa busca sem fim por um padrão de vida sempre maior pode se tornar uma verdadeira prisão. Vamos entender como isso acontece. É um ciclo vicioso, sabe? Um ciclo que se retroalimenta. Tudo começa com aquele sentimento de frustração, de descontentamento, que leva ao consumo como uma forma de compensação. Para pagar por essas compras, o que acontece? É preciso trabalhar mais. E para justificar tanto trabalho extra, surgem novas recompensas que, claro, vêm em forma de mais consumo. É como correr uma esteira que não leva a lugar nenhum, só gera mais e mais cansaço. E qual o resultado final disso tudo? A pessoa se torna refém do próprio padrão de vida que ela mesma construiu. E aqui está o grande paradoxo. Na tentativa de aumentar o padrão de vida, a pessoa acaba diminuindo e muito a sua qualidade de vida. É uma troca que, no fim das contas, raramente compensa. Certo. Então, existe uma saída para essa armadilha? Sim, existe. A solução começa com uma mudança de perspectiva, com uma redefinição de prioridades. E o primeiro passo é desmontar uma crença que é muito, muito comum. Muita gente acredita que o problema todo é a falta de dinheiro. Ah, se eu ganhasse mais. Mas na maioria das vezes, a questão é outra. Um simples exercício de imaginação pode deixar isso bem claro. Vamos imaginar um cenário. E se a renda de alguém caísse assim de repente, uns 20%, o que aconteceria? Bom, no início, claro, seria um susto, um desconforto. Mas logo em seguida viria o ajuste. As prioridades seriam reorganizadas porque é essencial, cortando o supérfluo. A vida não acabaria. As pessoas se adaptam. É da natureza humana. Agora vamos ver o outro lado da moeda. E se a renda aumentasse 20%? Para a maioria das pessoas, a reação é quase imediata. Elevar os gastos na mesma proporção. É um carro melhor, uma casa maior. O aumento de renda é rapidamente engolido pelo aumento de despesas, mantendo a pessoa presa exatamente no mesmo lugar. Então, aqui está a chave. Viver um degrau abaixo do que a renda permite. Ser feliz com menos do que se poderia ter não é sobre limitação, é sobre estratégia. É construir uma fortaleza de segurança e tranquilidade para si. É criar resiliência para os imprevistos que, quer a gente queira ou não, a vida sempre apresenta. Essa citação oferece um filtro muito poderoso para as nossas decisões. Antes de qualquer compra, talvez a pergunta devesse ser: isso aumenta a minha liberdade ou me aprisiona ainda mais? Porque, no fim, todo o dinheiro gasto que não se converte em felicidade genuína é simplesmente um recurso desperdiçado.
E com isso, a gente chega na nossa reflexão final, na pergunta que na verdade condensa toda essa nossa análise. No fim das contas, tudo se resume a isso: descobrir o que realmente gera satisfação e, a partir daí, direcionar os nossos recursos mais preciosos, que são tempo e dinheiro, não para sustentar um padrão de vida, mas sim para construir uma alta qualidade de vida. A pergunta final que fica para reflexão é exatamente esta: o que, de verdade, significa felicidade?